Gente, queria falar um pouco sobre ansiedade. Recentemente eu fiz um vídeo em que eu comentei que a gente não tem que estar bem todos os dias, que a gente não precisa estar entendendo esse processo como uma grande oportunidade ou como uma limpeza para o universo e que a gente pode sim se permitir ter dias ruins e reclamar. E eu tive um feedback assim bastante interessante das pessoas dizendo: ai, que bom ouvir isso, porque eu estava me sentindo pressionado, eu achava que eu precisava estar grato o tempo todo, estar reconhecendo o tempo todo o que é que eu tenho. E assim, isso é muito relativo, né? A dor, a frustração, elas são muito pessoais. Aquilo do qual eu sinto falta não deve ser julgado por uma outra pessoa. Ah, você está reclamando, mas a sua vida é assim, assim, assim. Eu não vou entrar nessa dimensão. A gente não tem condições de comparar perdas e sofrimentos, porque a perda é muito individual. Eu vou sentir a perda baseado na minha história de vida, naquilo que faz sentido para mim. E isso precisa ser considerado sempre, porque a gente tem que ter muito cuidado com quão tolerantes a gente vai conseguir ser num momento como esse. Por outro lado, a gente também não pode entrar numa de que, então eu vou estar o tempo todo com pena daquilo que foi perdido, eu tenho que estar o tempo todo mal. Não, poder não estar bem não significa que eu vou me apropriar dessa sensação o tempo todo. Então o que eu tenho percebido? Assim, as pessoas estão sofrendo muito com ansiedade. As pessoas estão, inclusive, deixando de receber a assistência que precisam por conta da ansiedade. Por quê? Porque ou elas ficam com muito medo e não procuram ajuda médica quando é necessário, porque elas... Tem uma coisa que é muito importante, gente, olha só. Nem todo mundo que está doente está morrendo. E tem muita gente que está doente que está se curando. A gente tem várias informações a esse respeito. Então, assim, e outra coisa, a gente tem que lembrar que a gente morre. Por quê? Porque nós somos finitos, nós temos essa característica. Se eu sofrer um acidente, eu vou morrer. Se eu não me alimentar direito, eu vou morrer. Se eu ficar profundamente deprimido e não procurar ajuda e não procurar cuidado, eu também posso morrer. Então, a gente morre de outras coisas também e mesmo que a gente tenha contraído o vírus, a gente tem condições de ficar bem. A gente tem condições, sim, de ser tratado, de ser cuidado e tem um monte de casos nesse sentido. Mas existem muitos relatos de pessoas que foram curadas e que estão extremamente ansiosas e que desenvolveram um quadro de estresse pós-traumático. Por quê? Porque a experiência delas, e aí eu estou falando não necessariamente da experiência da doença em si, mas eu estou falando da experiência psicológica, das informações que elas receberam, do medo que elas passaram, ela foi tão intensa que elas não acreditam que elas não vão passar por isso de novo. E aí o que acontece? Elas ficam muito ansiosas porque elas querem controlar o tempo. Elas querem controlar toda e qualquer circunstância. E esse momento agora, ele tem demonstrado para a gente que a gente tem sim condições de trabalhar a nossa mente para que a gente possa, a despeito das circunstâncias, desenvolver um equilíbrio emocional para lidar com essas adversidades, mas a gente não tem controle sobre tudo. A gente não tem controle sobre algumas coisas e a ansiedade também é um movimento de tentativa de controle. Então, assim, eu quero controlar tudo, eu quero ter acesso a todas as informações, eu quero saber tudo o que é possível e aí eu vou dizer uma coisa. A única coisa que eu consigo com isso é ficar apavorado. Eu trabalho com Gestalt terapia e a Gestalt terapia ela se baseia muito na relação figura-fundo. Aquilo que vai me atrair, que eu vou chamar de figura, vai ter a ver com as minhas questões não resolvidas. Então, por exemplo, se eu estiver com muito medo, se eu estiver muito ansioso e eu tiver acesso a 10 informações positivas e no meio dessas 10 informações positivas tiver uma negativa, essa uma negativa vai ser aquela que vai funcionar comigo, para mim, como figura, vai ser aquela que vai atrair. Por quê? Porque vai ter um imã, vai ter uma relação de atração entre o meu medo e a informação que eu recebo. Eu quero ficar doente? Não, não quero ficar doente. Mas eu acho que se eu tiver acesso a todas as informações negativas sobre a doença, eu vou estar me protegendo. E com isso eu não vejo que eu só consigo ficar mais fragilizado. E aí eu desprezo várias informações positivas, eu desprezo vários relatos que já estão sendo divulgados e eu fico preso naquilo
que para mim é determinante. Então, assim, boa parte da nossa ansiedade tem a ver com isso, com a nossa tentativa de controlar aquilo que não pode ser controlado. Então, ao invés da gente cuidar de nós mesmos, da gente fazer o que é possível, que está no nosso alcance, para que a gente tenha qualidade de vida, e qualidade de vida, gente, vai além de usar máscara. Qualidade de vida tem a ver com a minha alimentação. E aí eu não estou falando, porque eu não sou nutricionista, né? Eu não estou falando da alimentação que a gente come, eu estou falando da nossa alimentação mental. Eu estou falando de que tipo de alimento mental a gente tem consumido. Como é que eu estou trabalhando a minha mente durante esse período? Eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou trabalhando, ou eu fico o dia inteiro vendo notícia? Eu fico o dia inteiro batendo no coisa. Eu fico o dia inteiro me alimentando de informações que acabam só tendo por objetivo me deixar com medo, me deixar angustiado e me deixar paralisado. Então, assim, se não gosto de fórmula não, mas se tem uma fórmula para diminuir essa nossa ansiedade, eu só conheço uma. É ocupar a minha mente. Se eu me envolvo com uma tarefa, se eu faço uma tarefa na qual eu seja totalmente envolvido, e principalmente se eu desenvolvo atividades e tarefas que tenham a ver comigo, que façam sentido para mim, provavelmente a minha mente vai devagar menos. Provavelmente eu vou tentar controlar menos todas as informações e todos os processos e eu efetivamente vou ficar bem. Não adianta eu não contrair o vírus se eu mentalmente ficar adoecido, se eu ficar enfraquecido, se eu ficar sem energia, se eu não conseguir reagir.